Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala aí, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa. Aquela quinta-feira voltamos, aquela quinta-feira, dia 17 de agosto, 9h06 da noite, gravando um pouco mais cedo. É muito bom, sempre é bom gravar mais cedo. João, muito quente por aí, cara. Cara, domingo o calor foi um negócio Foi bizarro. impressionante. Foi Foi um bizarro negócio, mesmo. parecia que tava queimando a pele de sair na rua. Exatamente, eu falei isso pra minha esposa, eu falei, cara, eu tô me sentindo meio que as minhas costas queimando, assim, tipo, muito calorzão, isso sem estar no sol, né, só de o ar quente, uma umidade absurda, cara, absurda. Aqui em Modena não é úmido como em Tel Aviv, né, mas também não é seco como em Jerusalém. Cara, eu suava aqui horrores, cara, horrores no domingo, foi absurdo mesmo. Eu estive em Mas deu uma Jerusalém melhorada. domingo, depois vim para casa, mas e segunda também fez muito calor. Hoje É, melhorou, já tá, acho que tá o verão normal, talvez um pouquinho mais quente, enfim. Mas Mas foi isso. tá. Essa semana teve essa onda aí úmida, cara, que foi uma parada. Foram todos os dias aqui, pelo menos na região onde eu moro, não teve. Só hoje que fez um dia bonitão mesmo, fez um céu bem, bem azul. Até ontem estava meio parcialmente nublado, né? Vamos dizer assim. E aquela umidade. Hoje de manhã tava nublado ainda. Hoje de manhã é cedo, é verdade, hoje de manhã é cedo, mas hoje por volta de 10, 11 horas já tava bem limpo, já estava bem tranquilo. Mas é Outro isso, tá? mês, O meizinho calor acaba o verão. é isso. E continua, eu vi que agora dá uma aliviada, voltam as temperaturas normais para a época. Vamos ver se as temperaturas para a época vão ser normais daqui a 5 anos. Vamos ver como isso vai acompanhar, como isso vai mudar. Mas é isso, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos então das coisas que interessam essa semana. Bom, gente, primeira notícia nesse bloco, a gente vai tratar aí de questões de sociedade, questão de sociedade israelense, e a primeira notícia tem a ver aí com mulheres que foram aí, não, vamos dizer, não foram impedidas, mas foram agredidas verbalmente ao entrar em ônibus. 3 casos aconteceram, na verdade, essa semana. 2 aconteceram na cidade de Ashdod, e os 2 aconteceram no domingo. Um deles aconteceu quando as meninas foram entrar no ônibus na cidade. As meninas estavam com o braço de fora exposto, com as pernas expostas também, e aí o motorista resolveu dar uma aula de educação às meninas, dizendo que elas estavam vestidas inapropriadamente, e falou que elas deviam sentar no final do ônibus, lá no cantão mesmo, e as meninas falaram que elas não souberam como reagir, ficaram meio assustadas, até porque no ônibus falaram que só tinham ultra-religiosos, e elas tiveram que sentar lá no fundão. Também em Ashdod, no domingo, uma mulher, ela foi pegar um ônibus da linha 86, e aí o motorista falou, opa, a senhora não pode entrar, porque essa linha é só para homens. E também essa semana em Ramat Gan, um outro caso aí na mesma linha, né, de repressão às mulheres, onde um casal entrou no ônibus em Ramat Gan, a mulher fez uma pergunta ao motorista, que não respondeu, a mulher insistiu, voltou a fazer a pergunta e ele não respondeu, até que em um determinado momento o marido perguntou para o motorista por que ele não tinha respondido e o motorista simplesmente falou que ele não fala com mulheres. Pô, João, olha só, eu vou te dizer que são casos como esse acontecem cotidianamente, eu já vivi, não cotidianamente, acontecem em Jerusalém, eu já vivi um caso desse, assim que eu cheguei aqui em Israel, era uma época em que estava uma discussão muito grande em Jerusalém sobre esse tipo de acontecimento, mas são sinais aí de um governo que se coloca bem à direita e permite que esse tipo de coisa saia, né, dessa caixa de Pandora que foi aberta. Pois é, ainda teve, Marquinhos, eu vou acrescentar, você falou dos casos da última semana, mas na semana anterior a gente teve também alguns casos a mais. A gente teve um caso também em Ashdod, de uma mulher que foi tomar um ônibus, uma menina, né, jovem, não sei quantos anos ela tinha, não sei se já era maior de 18 ou não, porque a identidade dela não foi revelada, mas ela foi entrevistada num podcast que eu escutei, e ela foi tomar um ônibus e o motorista disse que aquela linha, nesse dia da semana, ela levava somente homens, que o dia das mulheres era o dia seguinte. E ela ficou meio perplexa com essa resposta do motorista, não pegou o ônibus, totalmente sem reação. E aí, enfim, quando ela divulgou a história, vários grupos de direitos humanos e tal, movimentos feministas foram, enfim, na verdade, foram processar a empresa porque na verdade, desde, não sei, acho que tem mais ou menos 20 anos,
enfim, se legislou em relação a isso, que a responsabilidade é do motorista, né? A empresa não pode ser responsabilizada por isso. Mas ela falou, eu não sei quem der ordem para o motorista ou não processar a empresa, porque não existe isso. A lei em Israel ela proíbe você de fazer essa separação de linhas que levam só homens ou mulheres no transporte público, pelo menos, né? E, enfim, isso foi mais um caso, e a gente teve casos em semanas anteriores, em Termonde, que fica perto de Herzliya, Telmonde, perdão, que duas meninas foram impedidas de subir no ônibus por um motorista porque estavam voltando da praia porque não estavam devidamente vestidas, na opinião do motorista, e outro caso de uma mulher também que não pôde subir no ônibus. E isso um absurdo. Isso também é proibido por lei. O motorista não pode proibir ninguém de subir no ônibus pela sua vestimenta e não pode fazer comentário sobre a vestimenta de nenhuma mulher. E, enfim, isso também é absurdo. Okay? Obviamente que não pode permitir que uma pessoa entre em traje de banho no ônibus, mas não era o caso. Enfim, elas tiraram foto e elas filmaram a conversa com o motorista, enfim, e elas não estavam vestidas em traje de banho, elas estavam voltando da praia com roupa curta, e daí? E o motorista agora é quem? Ele agora é o sujeito que é ser o fiscal de roupa, se a roupa está muito curta, o fiscal moral de roupa dos passageiros, das passageiras principalmente. É um negócio absurdo. E esse tipo de coisa está acontecendo agora porque os grupos extremistas religiosos botaram as asinhas de fora, né? E estão respaldados por um governo terrível, né? Enfim, que faz com que essas pessoas se sintam legitimadas a fazer tomar esse tipo de atitude. E aí hoje veio um protesto em Beit Shemesh, numa cidade que metade da população é ortodoxa, que um grupo de mulheres entrou no ônibus, nenhuma delas, eu vi um vídeo, nenhuma delas vestida com roupa curta, e começaram a cantar. Cantaram músicas judaicas. E aí mostrou um monte de ortodoxos tapando os ouvidos, porque, segundo a lei religiosa, a interpretação ortodoxa, homens não podem escutar mulheres cantando, porque isso enfim, atiça eles sexualmente. Né? Da mesma maneira que não podem ver mulheres em roupas curtas, nem ver mulheres dançando. E vários tapando o ouvido e descendo do ônibus e tal, e aí uma série de deputados, jornalistas do grupo da extrema-direita religiosa comentaram que isso é uma violência e etc., que são as mesmas pessoas que não comentam, que não fizeram um comentário sobre a violência dos colonos quando queimaram carros e casas e mataram palestinos, né, que a gente está comentando aqui de maneira recorrente, mas a violência é cantar no ônibus. Né? Enfim, não tem absolutamente nenhuma lei que proíba vocês cantar no ônibus. Não existe nenhuma norma, não é crime, não é infração, não é nada, absolutamente nada. É desagradável para a população ortodoxa? Isso confronta a fé dessas pessoas? Confronta. Né? Como a fé de muitas pessoas pode ser confrontada por diversas outras situações, para isso existe a lei, para dizer o que pode e o que não pode. Então, pode ser que eu não duvido nada que esse governo aí legisle para proibir pessoas, mulheres até. Mulheres é mais difícil, porque a Suprema Corte vetaria essa lei, porque ela fere o princípio de igualdade, mas que proíba pessoas de cantarem em transporte público. Isso até pode acontecer. Né? Agora, enquanto essa lei não existe, enfim, elas não cometeram nenhum crime, isso não é nenhuma violência, né? Isso é uma situação, é uma provocação, é desagradável, mas violência para isso aí está muito distante. Né? Enfim, são as reações. Na verdade, do mesmo jeito que essas pessoas estão botando as asinhas de fora, também tem gente na sociedade que está protestando mais do que protestaria antes. Né? E essa ruptura social, ela é visível em todos os aspectos. E, enfim, ela não vai passar tão rápido. Se é que ela vai passar. E aí é bom o pessoal se acostumar com essa situação que o governo resolveu esticar a corda, usando aí a expressão bolsonarista, e aí quando você estica a corda, o outro lado puxa a corda também. E está na briga para ver quem é mais forte. Inclusive, também tem uma outra manifestação marcada para o dia 24 de agosto, agora, daqui uma semana, na próxima quinta-feira, em Bnei Brak, justamente por conta de toda essa opressão. É uma manifestação que está sendo organizada pelos mesmos organizadores das manifestações contra o golpe agora do judiciário. Ou seja, está tudo sempre ligado, né? Está tudo muito ligado realmente e caminham juntos. Então, quanto mais a gente vê esse governo que deixa essa galera colocar a cabeça de fora, eles vão continuar colocando a cabeça de fora. Enfim, é só o início. É só o início. E teve também um caso, Marquinhos, que eu não comentei, esqueci, de uma família ultra-ortodoxa no trem, que uma soldada filmou eles
as crianças maltratando a soldada, dizendo, cantando músicas dizendo que nunca vão servir, chamando ela de lata de lixo, perguntando onde é que acharam isso, e a mãe do lado das crianças incentivando e botando pilha para eles continuarem ofendendo e agredindo a soldada. A soldada começa a chorar e ele já está chorando, essa lata de lixo, essa zero, essa nada. Enfim, uma soldada que está servindo o Estado, que está protegendo eles, né? Enfim, que sendo ofendida assim no trem por esse grupo, por essa família. E a mãe é a responsável, que em vez de dizer para os filhos para com isso, respeita as pessoas, né? Ela vai lá e bota pilha. Então também enfim, chegou nesse nível. Não é só mulheres de roupa curta. A soldada também é ofendida. Enfim, se deixam isso acontecer, amanhã vão ser as mulheres de roupa comprida também. Em Beit Shemesh, vale a pena te lembrar, teve um caso há alguns anos que uma menina de 9 anos, ortodoxa, que estava vestida de maneira modesta, como eles dizem, levou uma cusparada de um ultra-ortodoxo no ônibus que alegou que ela não estava vestida de maneira modesta. 9 anos tinha a menina. 9 anos. Mas Ainda era ortodoxa, não estava vestida de shortinho. Mas esse caso que você está falando da questão das roupas, em Jerusalém, não tem a ver com roupa. Eu me lembro que na época era justamente a questão mulheres na parte de trás do ônibus. Não importa a roupa que você está vestindo. Né? O ônibus tem duas entradas. Ainda é mais forte isso. Ainda mais forte. Não, em Jerusalém deu isso assim, na época deu uma confusão assim, eu acho que assim, tem algumas linhas que eu acho que tem um acordo tácito, entendeu? Que elas são linhas que passam pelos bairros ultra-ortodoxos ali por Mea Shearim e também por Ramot, né, que Ramot já é uma região imensa assim que hoje é muito ultra-ortodoxa, e nessas regiões acho que é um acordo tácito em alguns ônibus. As mulheres vão para o final e os homens ficam no início do ônibus. Mas, enfim, se você está dentro da população ultra-ortodoxa, eles não veem problema nenhum nisso, né? Muito pelo contrário, eles veem isso como correto. Então, as mulheres entram pela porta de trás dos ônibus e os homens entram pela frente. Só que tinham linhas que elas iam até o centro da cidade, né? E os caras queriam que nessa divisão fosse mantida quando o ônibus estivesse no centro da cidade. E aí começou a dar um problema serião, assim, tipo, eu falou, não vai, isso não vai rolar, né? Mulher vai entrar no ônibus e vai sentar onde ela tiver que sentar, não importa, ninguém vai dizer onde as mulheres têm que sentar. Então, pelo menos hoje, ainda não há isso em Jerusalém, mas é um assunto que é sempre que volta à tona, né? E está sempre presente aí na discussão, né? Pois isso acontece principalmente nas cidades ortodoxas, mas isso é proibido por lei, né? Sim, claro, você destine um lugar para a parte da população Sim. sentar. Não existe essa regra. Enfim, mas nem todo mundo obedece à lei, né? Sim. Por isso que eu falei que é um acordo tácito, né? Tipo, é um acordo que... Totalmente. Tipo, os caras entendem que ali, entendeu? E, enfim, mantém isso. É um negócio aqui, tipo, enfim, tem várias coisas que acontecem aqui em Israel que são bem esses acordos tácitos aí, mas enfim, vamos deixar isso, não vai tomar muito tempo. Bom, vamos então à nossa próxima notícia para falar aí do VLT em Tel Aviv, é isso aí, depois de anos de atraso e de projetos e de atraso de projetos de mais de quase 19 bilhões de shekel. Eu não sei nem como a gente pode tentar converter isso, né? Mas foi um dinheiro investido ao longo de anos, então não sei a variação, enfim, não sei em dólar quanto isso foi no total, quanto isso vale. Acho que nas moedas de hoje, nos valores de hoje, sai em torno de 19 bilhões, já está saindo em torno de uns 5 bilhões de dólares, né, mais ou menos. Enfim, vai sair amanhã, começa entra em funcionamento a linha vermelha do VLT em Tel Aviv. Vai ter 34 estações, vai cobrir 7 cidades, João. Vai sair de Petah Tikva, passa por Bnei Brak, Ramat Gan, Givatá, Tel Aviv, Holon e Bat Yam. João vai fazer uma interligação bem grande ali de toda aquela região metropolitana de Tel Aviv, né, o chamado Gush Dan, né? Vai colocar ali muita gente conectada com essas 34 estações, mas a pergunta que não quer calar vai aliviar o trânsito ou não, cara? Vai, porque pelo menos terminou a obra, né? Vai melhorar o trânsito. Agora, pelo jeito, menos do que eles previam, né? A gente já comentou aqui em edições passadas que esse é um projeto antigo que deveria ser parte do metrô. A gente tem só uma parte, algumas estações, se não me engano, são 6 estações que são subterrâneas. Todo o resto é em cima e algumas compartilham as mesmas vias que o transporte rodoviário, ou seja, tem sinal de trânsito para passar o trem ou para passar carro e ônibus, e isso faz com que o tempo de chegada dos ônibus e do trem, ou do carro e do trem, da VLT no caso, seja semelhante.
mas que certamente vai ajudar, principalmente dentro de Tel Aviv, onde as estações são subterrâneas, porque, enfim, é mais uma opção de transporte público e sempre ajuda. Vai custar 5 shekels e 50 no dia de amanhã, na sexta-feira, que é o dia que é inaugurado oficialmente, ainda que hoje vai ser aberto para teste, e os passageiros puderam subir. Ele vai ser gratuito, né? Mas vai custar 5,50 depois, que é o preço do transporte urbano na sede de Tel Aviv. Vai ter integração, você vai poder pagar da mesma maneira que paga o transporte aqui, qualquer outro tipo de transporte público, que é com o cartão Rav-Kav, né, que é o cartão que serve para todo tipo de transporte, ou com os aplicativos que, enfim, que ganharam licitações do governo para poderem, enfim, que servem também para o pagamento de passagens. Vai ficar aberto acho que entre 5:30 da manhã e 1 da noite, 1 da madrugada, e na sexta-feira ele vai fechar, se não me engano, às 3:30 da tarde. Eu não tenho informação se ele abre no sábado à noite. A ministra dos Transportes, Miri Regev, foi bastante assertiva e ela nem estava um cara de poucos amigos. Quando ela foi perguntada se ia funcionar no Shabat, ela disse que não, que Israel tem lei, tem um status quo, e ele vai respeitar. Israel é um Estado judeu e não vai funcionar no Shabat. A prefeitura de Tel Aviv não concorda. Existe um debate público sobre isso, mas por enquanto não vai funcionar no Shabat, não vai funcionar nos sábados. E hoje no canal 12, eu vi o noticiário das 6, o âncora do jornal, do noticiário, ele apontou uma coincidência muito interessante, que hoje, exatamente no dia de hoje, né, dia 17 de agosto, há exatos 30 anos, dia 17 de agosto de 93, foi inaugurado outro projeto do Estado, que também era revolucionário do ponto de vista do transporte, que era a estação terminal de ônibus de Tel Aviv, que naquele momento era a maior rodoviária do mundo. Hoje é a segunda, na Índia existe uma que foi construída que é maior, que é a nova estação de ônibus rodoviária de Tel Aviv. A antiga era aberta, que é um shopping, se chama Shopping Tel Aviv, que a ideia era desenvolver a região sul de Tel Aviv, e enfim, era um projeto faraônico, e que é um dos fracassos mais retumbantes do urbanismo israelense. É um lugar que está totalmente abandonado, é sujo do ponto de vista... sujo no sentido mais pejorativo possível da palavra. Tem 2 andares fechados, é um lugar que você fica parado 5 minutos, invariavelmente, ali na frente alguém vai te oferecer drogas. Enfim, enfim, não estou tentando ser moralista aqui, não, mas lugar onde tem tráfico de drogas, em geral, não são os lugares mais nobres da cidade, digamos assim. É uma região que virou bairro residencial de refugiados e trabalhadores estrangeiros, enfim, de pessoas da mais baixa renda possível em Israel. Enfim, e está abandonado lá. E naquele momento era uma revolução, construíram um arco metropolitano para poder levar, enfim, para que os ônibus chegassem mais rápido enfim, na estação ali em Tel Aviv. Eu, por muitos anos, peguei muitas vezes ônibus para lá. Eu morei em Tel Aviv 3 anos e morava entre 15 e 20 minutos a pé da estação terminal de ônibus. E eu frequentemente ia andando para lá, passava por esses bairros mais pobres enfim, conheço muito bem tudo ali dentro, pelo menos conhecia, né? Agora já tem muito tempo que eu não vou. Enfim, e é realmente um lugar que foi um fracasso. Tomara que a sorte do VLT seja diferente, seja um projeto positivo. Ele corta, como você falou, várias cidades. Ele corta Petah Tikva, Bnei Brak, Ramat Gan, Tel Aviv e Bat Yam. Na verdade, são 5 cidades, mas também corta Yafo, que fica ao sul de Tel Aviv. Enfim, e a tendência é que ajude as pessoas dessa região a chegarem nos lugares, né, de trabalho, que possam se divertir, que possam ir à praia, que possam, enfim, fazer o que tiverem que fazer turismo e o que seja. Vale lembrar que essa é uma das linhas, a linha vermelha, como se comentou, do plano original do metrô de Tel Aviv, que, enfim, que não nunca foi colocado em curso, e que a gente comentou na semana passada que existe um debate sobre isso. Mas é uma boa notícia, sem sombra de dúvidas é uma boa notícia. Primeiro, porque termina a obra. Segundo, porque dá mais uma opção para locomoção interna em Tel Aviv. O transporte ferroviário, principalmente no veículo leve, ele é menos poluente do que o transporte rodoviário. E ele, enfim, é uma opção interessante que a gente tem. Jerusalém já tem o VLT, também foi cercado de críticas a obra do VLT Jerusalém. Também lá o custo foi muito maior da obra do que o estimado. Em Tel Aviv, o principal problema foi o tempo de construção. Jerusalém agora está ampliando a VLT, e Tel Aviv também, invariavelmente, é o que vai acontecer no futuro, ou com o VLT ou com o metrô. Então, enfim, é legal o que está acontecendo. Os turistas que vierem aqui, ou as pessoas que escutam a gente que moram aqui, quando forem a Tel Aviv, já vão poder conhecer de perto
o VLT. E eu vou aproveitar esse momento aqui, porque na semana passada eu fiz um comentário sobre a quantidade de carros que entram em circulação em Israel todos os anos, são 300 mil. Essa informação está correta, mas o Rafael Fleischmann, que inclusive já participou com a gente aqui do podcast há um tempo atrás, ele me comentou que, na verdade, eu comentei que tem os veículos que saem de circulação, e ele me deu os números mais corretos, né? Ele disse primeiro que os veículos que saem de circulação geralmente são comercializados com os palestinos nos territórios, né? E que em 2022 a gente tem os números atualizados, que são 380 mil veículos que entraram em circulação em Israel novos, mais 247 mil saíram de circulação. Então, a gente teve um crescimento líquido de 133 mil. Ele, inclusive, me deu o link do Ministério dos Transportes, né, com todas as informações necessárias. Enfim, e fica esse complemento de informação aí. Só um comentário sobre a estação de Tel Aviv, rodoviária, né? Apesar de não ser o tópico da notícia, mas, enfim, inclusive é um projeto para desativá-la, né? Eu não sei o que eles querem fazer com o prédio, mas a ideia é desativar a rodoviária porque é o local mais poluente da cidade, absurdamente assim, poluente. Então, a ideia é desativar a rodoviária central de Tel Aviv, que é um elefante branco hoje, né? Ninguém sabe o que fazer com ela. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna essa semana. Bom, gente, vamos começar aí com os partidos ultra-ortodoxos. É isso aí, os Haredim botando uma pressão enorme no governo. A gente já comentou disso recentemente, né? Porque eles estão bem insatisfeitos. Eles não estão ganhando absolutamente nada aí com essa coalizão e com toda essa confusão que está montada no país. E o que eles querem desde o início é a aprovação da lei do alistamento que isente os jovens ultra-ortodoxos do alistamento militar, do serviço militar, na verdade. Eles querem que qualquer jovem que frequente as escolas rabínicas, né, as yeshivot, sejam isentos, né, do serviço militar e não tenham que servir 3 anos como qualquer outro homem que chega aos 18 anos. E aí botaram a pressão, falaram que não vão aprovar mais nenhuma lei do governo até que essa lei do alistamento seja aprovada e hoje, no dia de hoje, o Ofir Katz, né, que é o líder aí do governo, o líder da coalizão, ele disse que o governo, antes mesmo de votar a lei que vai mudar aí, né, a comissão da formação de juízes, vai votar a lei do alistamento. Ninguém sabe, disse que não sabe ainda, né, como é que essa lei vai ser escrita, porque, enfim, toda vez que eles tentam chegar a uma lei desse nível, a uma lei que prevê aí a isenção dos ultra-ortodoxos, o Supremo Tribunal ele barra a lei, né, porque, enfim, ela fere aí o princípio de igualdade, então estão tentando arrumar uma forma de burlar aí a decisão, de burlar o princípio de igualdade, é isso que eles querem, uma fórmula para burlar o princípio de igualdade. Só que os Haredim não estão muito satisfeitos com isso, né, cara? Eles querem aí exatamente o que eles apresentaram, que foi discutido e acordado quando eles assinaram o acordo de coalizão, que é que qualquer membro da comunidade ultra-ortodoxa, qualquer estudante de yeshivá seja isento do serviço militar e caso aí é que está a cereja no bolo, né? E caso o Supremo Tribunal vete essa lei, que se aprove aí, então, a lei, o parágrafo da superação, né? Que, no caso, permitiria ao parlamento passar por cima de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça. E aí, João, o que a gente vai ter nessa confusão toda? Porque não vai conseguir, vai dar algum problema no final, né, cara? O Levin, o Yariv Levin, ministro da Justiça, ele está ameaçando se demitir caso a reforma seja paralisada para botar outra coisa como prioridade. Eu acho que essas ameaças de demissão do Levin não sensibilizam o Netanyahu, principalmente não sensibilizam mais do que os líderes do Partido Judaico da Torá, porque eles realmente podem abandonar a coalizão caso suas demandas não sejam atendidas. O Levin vai para onde, né? Vai se demitir, o que vai acontecer com o governo? Praticamente nada. Enfim, e segundo um membro do alto escalão desse partido disse para o jornal Haaretz, ele disse o seguinte: a reforma não interessa a gente não está interessado nela, a gente está interessado na lei do alistamento, que foi uma promessa de campanha, e o Netanyahu está o tempo todo tentando fazer mudanças na nossa proposta e tentando deixá-la mais branda, e a gente não vai aceitar nenhuma mudança, a gente quer do jeito que a gente combinou no acordo de coalizão. Agora, o que está acontecendo? O governo ele queimou todo o crédito que ele tinha, e queimou até mais, né? Tanto que ele é um governo já impopular, com uma reforma totalmente impopular. E a lei do alistamento ela é uma lei muito impopular, e no momento atual, a gente vai chegar lá,
Okay? A gente vai comentar mais forte sobre isso, mas ela ainda é mais problemática por conta da rebelião que a gente está vendo de oficiais da reserva que estão deixando de servir o exército por conta desse governo e das suas medidas. E uma lei que isente uma parte significativa da população de servir o exército somente porque eles são estudantes de academias rabínicas, ela afeta diretamente na motivação e, enfim, no voluntarismo das pessoas de estarem servindo o exército. Então, o governo queimou o crédito todo e está sem saber o que fazer, não quer criar mais problemas, inclusive com a própria base, porque essa lei é impopular, inclusive dentro de parte da direita, e o Netanyahu está tentando convencer os ortodoxos de não fazer mais nada. Tipo, vamos deixar isso aqui quieto, depois a gente faz isso no estouro do cronômetro, blá, blá, blá. E eles falam, não, de jeito nenhum. Isso está combinado, a gente já está se queimando aí por causa de vocês, agora a gente quer conseguir o que você prometeu. A gente quer o que você prometeu. Enquanto isso, parte do Chas, né, o Ariederi, ele diz que ele está incessantemente tentando chegar a um acordo com a oposição para que as leis sejam aprovadas num grande consenso. Né? Enfim, o Deri é um político muito talentoso, a gente sabe disso, mas isso para mim parece ser só discurso, né, só narrativa dele, porque ele sabe que não existe a menor possibilidade de chegar a um consenso nas condições atuais. Ainda mais um consenso que está sendo costurado aí pelo Deri, né, cara? Qual é o consenso? Que ele volta a ser ministro? Ele vai colocar isso no consenso? Será? Enfim. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos aí de questões relacionadas à economia israelense. Aqui essa semana a gente teve duas notícias aí, uma delas mostrando que a inflação do dia de hoje, né, saiu um relatório dizendo que a inflação do mês de junho, ela ficou do mês de julho, desculpa, está em agosto, né? No mês de julho, ela ficou em 3,3%, no mês de junho ela tinha ficado em 4,2%, ou seja, teve uma redução aí, e é a taxa mais baixa dos últimos 16 meses do país, apesar do índice, né, de preço do consumidor ter subido aí 0,3% no último mês, em função do aumento do preço dos aluguéis, comida e também dos transportes. Nós comentamos aí na última semana sobre o aumento, né, do valor do transporte público. Enfim, e a outra notícia é sobre a agência Flint, a agência de crédito Flint, que decidiu aí dar a nota a mais, né, para Israel, ou seja, o país, apesar de todo esse golpe judicial que está em andamento, não sofreu aí nenhuma diminuição, né, do seu crédito, pelo menos na agência Flint. Eles disseram, porém, que, enfim, tudo que está acontecendo pode gerar no futuro uma diminuição da nota, né, do país, mas, enfim, ficou para o futuro, não ficou para o presente, o que fez com que o Netanyahu e o Smotrich, ministro das Finanças, além de ser o ministro da colonização, ministro dos assentamentos, o Smotrich e o Netanyahu saíram bem felizes, falando que toda a pressão que foi colocada aí no último período, né, sobre a economia israelense, o que aconteceria com a economia israelense em função desse golpe do judicial. Tudo isso era simplesmente uma propaganda que foi feita pela mídia, já que a gente vê que nada acontece e Israel continua com uma economia bem estável. E aí, presentão para o Netanyahu, né, João? A inflação ela baixou, principalmente por iniciativa do Banco Central, não do governo. O governo não tomou absolutamente nenhuma atitude para controlar a inflação. O Banco Central, que foi subindo os juros, consequentemente, foi praticamente a única instituição que tentou, de alguma maneira, controlar a inflação. Ela diminuiu, okay? Ela foi puxada outra vez pelo preço da compra do imóvel, que baixou, né? O preço do imóvel em Israel baixou, que agora os juros eles aumentaram. Então, a pergunta é se o contribuinte está pagando mais caro ou mais barato para comprar o imóvel. Os que estão em plano de pagamento por hipoteca estão pagando mais caro. Os que estão comprando imóvel agora, a partir do zero, eles estão pagando um pouco mais barato. Alguns outros produtos ainda tenham tido uma queda na inflação, ainda estão com a inflação acima da média, como principalmente os alimentos. E a gente tem um fator, né, que aumentou muito na inflação, que está com aumento de 9%, que é o aluguel, que já é absurdamente caro em Israel, e aumentou 9%. Então, é um aumento bastante significativo. Então, a pergunta é, essa queda na inflação, ela beneficia quem exatamente, né? Ela beneficia uma classe média alta que consegue adquirir um imóvel, porque o preço da entrada aqui em Israel para você conseguir uma hipoteca é cerca de 30%, de 30% a 40% do preço do imóvel, seja para você comprar um já construído ou para você construir do zero. Okay? E isso a gente está falando de ter em mãos $200 mil, $150 mil, enfim,
cenário mais positivo, $70 mil, enfim, que é um valor que não é qualquer pessoa que tem em mãos. Enquanto isso, enquanto você está juntando esse dinheiro, né, a classe média está tendo que pagar aluguéis por preços exorbitantes. Então, eu não sei se esse controle da inflação ela realmente é positiva para o grosso da população. Por outro lado, a agência Fitch, como você comentou, enfim, de avaliação dos países para crédito internacional, ela não mudou a pontuação de Israel, que era alta, ou seja, o crédito de Israel segue sendo recomendado. Isso não quer dizer que não vai mudar no futuro, isso não quer dizer que a economia vai de vento em popa, isso quer dizer que, por enquanto, essa agência não fez nenhuma alteração. A S&P, que é uma outra agência, ela já teve uma recomendação dos seus principais especialistas de diminuir a posição de Israel na nota de crédito, mas ainda não saiu a avaliação deles. Então, enfim, agora o Netanyahu e o Smotrich estão aí comemorando, dizendo, disseram que a gente ia fazer isso e aquilo com a economia, olha só como é que está a economia, está indo muito bem, blá, blá, blá. Não é verdade. Não é verdade que o investimento em Israel caiu de maneira gritante, enfim, desde que esse governo foi empossado até agora. Enfim, a gente está... E os grandes louros que estão sendo colhidos por esse governo, eles são muito semelhantes ao do governo anterior. Hein? Então, o grande mérito desse governo até agora é não ter destruído a economia nesses primeiros 8 meses. Ainda que eles que já tenham dado alguns passos para isso, e como a gente sabe, são coisas que a gente confere a médio e longo prazo, né? Enfim, não é um tsunami que destruiu metade do país. É um processo, né, de uma reforma judicial enfim, que limita que os poderes da Suprema Corte, entre outras coisas, que afeta a democracia do país e que invariavelmente vai ter consequências na economia caso ela seja levada adiante. Na verdade, ela já tem, porque só o fato de você se propor a fazer uma reforma dessas, você diminui a confiança do mercado na economia e isso já gera, enfim, já gera repercussões e efeitos negativos para a economia. Mas eles não estão aparecendo ainda a olho nu, e isso é motivo de comemoração do governo. Mas eu não sou otimista, não sou nem um pouco otimista em relação ao que vai ser no nosso futuro a médio e longo prazo, caso esse governo se mantenha no poder por algum tempo mais. É isso. Lembrando também que as duas leis, né, que foram aprovadas até agora, leis do golpe que foram aprovadas até agora, que é a lei no caso, a lei que impede que o Netanyahu seja retirado, afastado do cargo, né, somente por questões de saúde ele poderia ser afastado do cargo, a partir dessa lei que foi aprovada. E a outra lei é sobre da razoabilidade, né, a cláusula da razoabilidade, a gente discutiu ela recentemente. Nenhuma dessas leis vamos dizer assim, ela desestabiliza completamente, ela tira ela acaba com a independência dos poderes, né? Ela dá uma mexida ali, o Netanyahu ganha mais uma força. A questão da razoabilidade ela é muito importante, mas a outra que tira o Netanyahu do cargo, enfim, elas mantêm ainda a democracia liberal ainda em pé, né? Eles não derrubam os pilares da democracia liberal. Eu acredito que por isso que essas agências ainda têm dado essa nota aí para Israel. Por isso que a gente também não vê um efeito maior na economia, mais negativo da economia do que a gente está vendo agora, né? Eu acho que no caso em que o governo diz que a próxima lei que eles vão aprovar, né, se os Haredim deixarem, é a lei que muda aí a formação a comissão, né, que decide os juízes, né, que elege e quem possa os juízes no país, aí sim as coisas vão começar a mudar de figura. E aí sim a gente pode ver uma pressão maior na economia israelense, maior do que a gente já está vendo no momento. Mas é isso, vamos ter que acompanhar e vamos ver se o governo realmente vai levar à frente tudo que eles estão falando até agora e se os Haredim vão deixá-los aí aprovar essa lei antes que a lei do alistamento seja aprovada. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia para tratarmos aí de uma crise, né, que foi completamente vazada essa semana, tipo, estourou, foi para tudo que é lado, já que a gente está tendo aí uma série de questões com o Exército e com o governo, né, já que o Exército vem alertando o governo sucessivamente, constantemente, sobre os danos que a reforma tem causado aos seus soldados, né, e oficiais que estão deixando de se sentir parte, né, da instituição, estão largando seus postos de reservista, né, são reservistas voluntários, e, enfim, o Netanyahu não tem levado isso muito a sério, não tem se preocupado muito com isso, e agora essas coisas estouraram essa semana. E aí, João, foi titica para tudo que é lado, hein, cara?
Pois é, na verdade, enfim, o Netanyahu ele queria proibir, ele disse, deu uma orientação para que os oficiais que fossem convocados à Comissão de Segurança e Relações Exteriores para não emitirem dados sobre a diminuição de oficiais no Exército por conta de protestos contra a reforma judicial, né, contra o golpe judicial em curso. Os deputados do Likud que fazem parte dessa comissão, praticamente todos, os do governo, na verdade, boicotaram a comissão. Ficou praticamente somente com deputados da oposição e mais 2 deputados do governo. Um deles era o presidente da comissão, que é o Yuli Edelstein, que, enfim, ele é um morde-a-sopra em relação ao governo, né? Às vezes ele critica a maneira como o governo está tocando as coisas, às vezes enfim, alivia e acabou votando a favor da lei que cancela a cláusula da razoabilidade. Mas, enfim, o fato é que esses oficiais tiveram presentes. Antes desses oficiais estarem presentes, Netanyahu pediu uma reunião com os chefes do alto escalão da segurança, entre eles o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, né, em hebraico a sigla era Rabatkal, que é Artzi Halevi. E o Artzi Halevi, ele disse para Netanyahu, olha só, está acontecendo isso e você precisa levar isso em consideração. E o Netanyahu deu um esporro nele, na reunião a portas fechadas, e soltou um comentário para a imprensa, enfim, de que quem decide política do Estado é ele e não os comandantes militares, enfim, mais ou menos desautorizando os comentários que eles fossem fazer. E ele disse para o Artzi Halevi, vocês não podem fazer comentário nenhum ao público. E o Artzi Halevi disse, olha só, é minha responsabilidade legal é minha responsabilidade legal divulgar ao público informações de segurança nacional que ele tem que saber, que o público tem acesso. Obviamente que eu não vou dar informações privilegiadas e secretas, mas o público tem o direito a saber isso. E, ainda assim, os oficiais que estavam presentes, por um lado, eles confirmaram a diminuição, o enfraquecimento, na verdade, de vários setores das Forças Armadas. Por outro lado, eles não deram os números para ninguém, com exceção de 3 membros da comissão, entre eles o presidente, o vice-presidente da comissão, que é o deputado Gadi Eisenkot, que é ex-chefe das Forças Armadas também, e o terceiro parlamentar, não me lembro qual foi, né? Mas, enfim, ficou essa situação. O filho do Netanyahu, Yair Netanyahu, publicou um comentário no Twitter, depois apagou, dizendo que o Artzi Halevi vai ser lembrado como o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas mais fracassado da história do país. E logo depois ele apagou, e aí o Yoav Gallant ele teve que sair em defesa das Forças Armadas. O Yoav Gallant é o ministro da Defesa. Ele foi praticamente uma única voz que saiu em defesa. O Netanyahu fez um comentário bem tímido depois, porque membros do próprio governo e da coalizão começaram a atacar os representantes das Forças Armadas, né? Fossem os oficiais que estão protestando, ou até o chefe das Forças Armadas, por exemplo, o Dudi Amsallem, que é ministro do Ministério da Justiça, né, que ele tem algumas funções ministeriais no Ministério da Justiça, mas não é o ministro da Justiça. Ele disse que tem que cuidar dessas pessoas desses voluntários que estão se recusando a servir o Exército como revoltosos, né, dando a entender que essas pessoas tinham que ser presas ou tem que acontecer alguma coisa com eles. Enfim, o Yoav Gallant está sendo a única voz que defende os militares e as Forças Armadas, que estão cobrando do Netanyahu. E você? Você não vai falar nada, não? E ele fica quieto, né? Ele tá vendo o circo pegar fogo e tá, enfim, quietinho, observando. Às vezes joga até os gravetos ali para pegar o fogo mais rápido, sem ninguém ver, ou achando que ninguém está vendo. Mas basicamente essa é a situação que a gente está vendo, que a gente está vivendo. Hoje, a opinião dos oficiais de alta patente é que o Exército, as Forças Armadas, elas estão prontas para uma guerra, mas que houve danos. E a gente tem algumas informações em off que existem alguns setores da Força Aérea que tem, por exemplo, aviões que só tem, sei lá, de 2 ou 3 tipos em Israel, que são importantes em determinadas missões, que você hoje em dia não tem piloto, né? Fora os treinamentos que estão sendo muito prejudicados, eles estão cogitando aumentar o número de reservistas, e hoje o governo tomou uma atitude, pela primeira vez desde o início dos protestos, que foi afastar um coronel da reserva, da Marinha. Um coronel que disse que não ia se apresentar por protesto contra o golpe judicial, e a decisão do general-chefe da Marinha foi congelar, né, o cargo dele, a posição dele nas Forças Armadas, ou seja, ele mesmo que ele queira, agora ele não vai ser convocado, né? E quem sai perdendo com isso são as Forças Armadas. O Shabak, né, o Serviço de Segurança Geral,
é uma organização muito mais obediente às regras, e o comandante do Shabak disse: eu não quero saber o que está acontecendo, qual a opinião de vocês, aqui a gente não pode protestar. Mas o Mossad, por exemplo, está indo por outro caminho. O chefe do Mossad liberou os oficiais para se manifestarem como civis, obviamente, e a gente tem escutado que no Mossad há focos de desobediência civil, ali, rebelião, e de pessoas que estão, enfim, cogitando a possibilidade de deixar a instituição, inclusive, por não quererem fazer parte de uma organização de espionagem, né, e que atua de maneira, inclusive, ilegal em outros países, num Estado que não é democrático. Né? Enfim, eles estão sendo muito protegidos, né, caso esse golpe seja colocado em curso, realmente. Enfim, é uma situação muito complicada do ponto de vista da defesa. Outra vez, se o Irã ataca Israel hoje, enfim, o que vai acontecer? Hoje é melhor do que amanhã, vamos dizer assim. Hoje você ainda tem oficiais que podem se arrepender de ter largado os treinamentos e servir numa situação de guerra. Não tenho a menor dúvida que a grande maioria dessas pessoas serviria e se alistaria, mas a médio e longo prazo, isso afeta o treinamento dos soldados, isso deixa as pessoas que não estão praticando o treinamento mais enferrujadas, e isso pode causar danos de verdade, reais, para as Forças Armadas israelenses. É isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos aí de uma notícia interessantíssima, né, que surgiu essa semana, que surgiu no dia de hoje também. Hoje foi um dia movimentado. O deputado Matan Kahana, do campo republicano, do partido do Benny Gantz, publicou no seu Facebook um post falando que, caso Netanyahu fosse sério e topasse sair da política em 2 anos, seria possível fazer um governo de coalizão com o seu partido, né, o campo republicano, e com o Yesh Atid, o partido do Yair Lapid, para que formassem um governo de coalizão e, quem sabe, inclusive, aprovassem uma constituição para o governo de Israel, para o Estado de Israel. No caso, também, essa semana já tinha um outro deputado, o deputado Elazar Stern, né, do Yesh Atid, ele já tinha dado também uma entrevista na Galgalatz, a rádio do Exército, dizendo também que não se opunha a um projeto, a uma ideia como essa. O Lapid, ele falou que, enfim, sai fora, ele não está para isso, não vai aceitar esse tipo de coisa, obviamente. O pessoal das manifestações, os organizadores, né, das manifestações dos movimentos sociais, também completamente se opuseram a essa proposta, inclusive saíram atacando aí o Matan Kahana por ter colocado essa ideia aí no Facebook. E o Benny Gantz, João? O Benny Gantz, ele diz que não, ou ele toparia mais uma vez ser enrolado pelo Netanyahu? Ele desautorizou também o Matan Kahana, né? Ele disse que só o líder do partido pode decidir por isso. Então, enfim, basicamente disse Matan Kahana fica quieto aí. Agora, esses rebeldes da oposição que estão começando a construir esse discurso, eles não vão a público à toa falar esse tipo de coisa. Se eles estão falando isso, eles estão testando a reação da população, eles estão observando para ver se tem alguma aceitação. E seguramente o Yair Lapid e o Benny Gantz, seguramente não, mas muito provavelmente eles não estão sendo surpreendidos por esse tipo de comentário público. Agora, eu acho muito, muito improvável que tanto o Lapid como o Gantz arrisquem a popularidade que eles estão conquistando na oposição enfim, as pesquisas que dão a eles muita vantagem agora sobre o governo atual para entrar num governo com o Netanyahu, né? Enfim, que com todos esses membros do Likud radicais, extremistas, enfim, eu acho isso muito pouco provável. Mas a gente nunca pode eliminar essa possibilidade de 100%. A gente pode, enfim, avaliar que é muito pouco provável, mas pode acontecer. Enfim, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que não vai ter nenhum governo de união, não nesse momento. Enfim, não nesse momento, na verdade, por um bom tempo. Eu acho que o Netanyahu ele conseguiu um pouco limpar o filme dele, né? Porque ele era o grande problema para o Yair Lapid e para o Benny Gantz, e agora o grande problema passou a ser o Ben-Gvir e o Smotrich, esses ultra-radicais, e o Netanyahu passou a não ser o principal problema. Então, nesse aspecto, ele conseguiu limpar a própria barra. Por outro lado, ele perdeu popularidade, né? Ele já não tem mais tantas cartas na manga para jogar. Enfim, ele deve gostar muito desse tipo de comentário do Matan Kahana, do Elazar Stern, mas aparentemente isso não serve para muita coisa no momento. Suicídio político, né? Se o Lapid ou o Gantz topam entrar as manifestações a todo vapor,
centenas de milhares de pessoas nas ruas toda semana. Quando o governo vai aprovar a lei do golpe, confusão em Jerusalém e milhares de pessoas em Jerusalém. Os caras vão agora entrar para o governo Netanyahu, eu acho que é um suicídio político total. Acho que, enfim, realmente, acho que nem a longo prazo, eu acho que agora é pagar para ver. Eu acho que essa é a linha deles nesse momento. Eu acho que o que pode mudar isso, de repente, é um aumento da violência, enfim, alguma coisa de escambar aí completamente, mas, enfim, também não sei até que ponto, não. Eu acho que as cartas estão colocadas aí, a gente vai realmente ter que ver até onde o governo vai continuar com esse golpe, se eles vão parar na próxima lei ou não, e qual vai ser a reação, mesmo que eles aprovem mesmo que eles parem na próxima lei, né, que é da formação aí de juízes, da comissão de formação de juízes, a gente vai ter que ver aí como é que vai ser a reação, vocês vão parar ali, como é que vai ser a reação, mas enfim, realmente é suicídio político para qualquer um dos dois topar qualquer coisa com o Netanyahu. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões do conflito e política externa essa semana. Bom, gente, o ministro da colonização dos assentamentos, né, Bezalel Smotrich, ele foi aí meio que surpreendido, não sei se ele foi surpreendido, mas enfim, ele foi forçado, né, pelo Bagatz, pelo Supremo Tribunal de Justiça, a assinar a demolição de vamos dizer assim, um posto avançado, né, um outpost de colonos que foi construído na Cisjordânia ilegalmente em propriedade privada palestina. 5 casas ilegais em propriedade privada palestina. O Supremo Tribunal de Justiça mandou derrubar. O Bezalel Smotrich teve que assinar, pegou mal para ele, até porque ele é um ministro da colonização. Inclusive, ele falou que o objetivo dele é colonizar qualquer parte da terra de Israel. Não estamos falando do Estado de Israel, estamos falando da terra de Israel, que inclui aí a Cisjordânia, inclusive. E, no caso do Smotrich, a gente pode até avançar para regiões do Iraque. Não vou nem entrar nisso. Vamos entrar só na terra de Israel, então. Aqui a questão da Cisjordânia, ele quer colocar cidadãos judeus ali em tudo que é canto, mas ele disse que ainda há lei e restrições que impedem que isso tudo aconteça. João, pegou mal aí para o Smotrich, ele não queria derrubar, muito pelo contrário, todo mundo sabe, ele além de morar em assentamentos, além de ter sua casa, inclusive, também envolvidos aí em diversas polêmicas, ele quer mais colonizar e colocar judeu em tudo que é canto da Cisjordânia. E aí, como é que foi essa decisão que ele teve que engolir? Pois era um marraz, né, que é como a gente chama aqui os assentamentos ilegais do ponto de vista da lei israelense, né, que são construídos sem autorização do Estado, que as pessoas vão lá e constroem containers e trailers e, enfim, fazem uma construção rápida e assentam ali, enfim, e tentam legalizar o assentamento a tempo de, enfim, antes que a Suprema Corte obrigue o Estado a evacuá-lo ali, ou que o próprio comandante do Exército mande evacuar o assentamento, que com esse governo não vai acontecer nunca. Mas, enfim, o Smotrich, como você comentou bem, ele disse, olha, todo mundo sabe que essa voz de que judeus possam se assentar em toda a terra de Israel, mas, nesse caso, a gente esgotou todas as tentativas e não teve o que fazer e teve que ordenar a remoção desse marraz. Ele não está muito feliz, não pegou bem. Obviamente, quando chegaram lá as forças armadas e a polícia para tirar, para evacuar e para destruir o assentamento, teve protesto violento, teve pedra, teve embates, teve uma pessoa que foi presa. E, no fim das contas, o assentamento foi removido, né? Ficava na região central da Cisjordânia, não muito distante de Ramala. Enfim, e para essas pessoas, para essas 70 residências que tinham lá já, não teve, enfim, não tem futuro, né? Se eles vão voltar a construir, se eles vão tentar alguma coisa daqui a pouco, não sei. Agora, enfim, é para isso que serve a Suprema Corte, né? Para poder dizer aqui não pode. Ainda que eles permitam muito, às vezes eles evitam, né, esse tipo de coisa, enfim. Então, seguindo a lei do capitalismo, né? Então, falar direito, essa é a lei do capitalismo. Se a propriedade é privada, você não pode construir. Então, não é nada, enfim, não é nenhuma posição de esquerda isso, não. Mas para a extrema-direita, isso não importa muito em geral, né? Só que, às vezes, eles são obrigados a obedecer à lei. Enquanto tiver justiça, um pouquinho de lei a gente vê aqui. E, enfim, no caso, a lei não favorece a esses grupos de extrema-direita, enfim, apoiadores de determinados tipos de terrorismo. Enfim, dessa vez o Smotrich se deu mal. É isso. Vamos então ouvir agora a coluna do nosso camarada Henry Gauss. Manda aí, Henry.
Olá, amigos do lado esquerdo do muro, tudo bem? O site Shomrim obteve um documento interno do Ministério da Imigração e Absorção que estima a queda no número de judeus que emigram de países ocidentais para Israel. Segundo o documento, o Ministério prevê redução de até 60% no número de novos imigrantes em relação ao ano passado. São estatísticas que se aplicam a países com altos índices de desenvolvimento humano, IDH, como o Canadá, Estados Unidos, França, Reino Unido e Austrália. Na prática, o relatório mostra que Israel deixou de ser um destino interessante para judeus que vivem nesses países. E há razões para isso ter acontecido. A reforma judicial é apenas uma parte da história. Ela é um dos itens do cardápio da atual coalizão de governo e da forma como alguns dos elementos que a integram entendem o mundo. A atual coalizão não é somente mais um governo de Israel, mas um marco que pode mudar para sempre os rumos do país. Os ministros Bezalel Smotrich das Finanças e Itamar Ben-Gvir da Segurança Nacional não ocupam as respectivas pastas porque têm conhecimento técnico ou mesmo porque pretendem implementar determinadas diretrizes específicas. Não se trata de Ben-Gvir e Smotrich são representantes ideológicos que querem mudar Israel a partir de ideias que defenderam ao longo de suas vidas. Smotrich e Ben-Gvir são símbolos de setores da sociedade com visões radicais sobre como deve ser Israel, qual o seu papel no mundo e como a sociedade deve se comportar. Ao longo de suas trajetórias, desde a juventude, ambos defenderam de forma extrema o enquadramento do país às suas convicções. Para eles e para quem os admira, Israel deve ser um país em expansão para além de suas fronteiras, um país que não concebe a existência de um Estado palestino, um país que deve resgatar a geografia bíblica, um país onde as mulheres são dependentes dos homens, servis e que deve ocupar um lugar de submissão na sociedade. Um país também inseguro aos homossexuais. E tudo isso não precisa ser dito de forma explícita. Smotrich e Ben-Gvir já fizeram isso no passado. A participação de ambos na coalizão tem sido claramente entendida como um empoderamento dessas ideias pela parcela da sociedade que concorda com elas. Isso explica os episódios recentes de discriminação contra mulheres no sistema de transporte público, por exemplo. Este é um momento decisivo para Israel, um momento que marca escolhas fundamentais. Israel vai continuar a ser uma democracia moderna, inclusiva, liberal, empreendedora, ou vai se tornar mais um país autoritário do Oriente Médio? Israel vai continuar a se orgulhar da única parada gay dessa região do mundo, ou vai se transformar na versão judaica de países como o Irã ou a Arábia Saudita? Todas essas questões foram colocadas sobre a mesa a partir do momento em que a atual coalizão assumiu o governo no final de dezembro do ano passado. A reforma judicial é apenas parte do cardápio, mas ela não encerra o debate, muito pelo contrário. Ela é apenas o começo de um processo, mas não o final. É preciso olhar o quadro mais amplo. O jogo em curso em Israel vai determinar o que este país vai ser ou deixar de ser. É isso, meus amigos. Tenham um excelente programa e uma ótima semana para todos nós. Valeu, mestre. Brigadão e te esperamos na semana que vem. Vamos passar, então, para o nosso próximo bloco e ouvir o comentário do camarada Nelson Burge. Manda, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que segue curtindo muito o verão israelense. Ele diz que ele sofre com o calor, mas ele se diverte. Israel conquista o Campeonato Europeu de Tênis Feminino Sub-12. Israel foi lá e conquistou na final contra a Grã-Bretanha. O técnico Igor Ionin levou 3 jogadoras que formaram a seleção, a Ofir Manhart, a Daniele Blaunstein e a Daniele Barnes, as 3 atletas que já afirmaram que pretendem seguir a carreira até o profissional. Todas elas têm sonhos de conquistar campeonatos de Grande Slam e figurar no ranking profissional numa boa colocação. Conquistaram esse torneio, passaram pela Eslováquia, passaram pela Itália e venceram na final a Grã-Bretanha. Uma grande conquista israelense. Bater palmas para a Federação Israelense de Tênis, para o treinador Igor e para as atletas. É isso aí, um grande abraço.
Valeu, Nassim, obrigadão, e continue nos dando o update sobre o esporte em Israel. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Nada mais a declarar. Beleza, ficamos por aqui então, 10 horas da noite, pontualmente, terminando o episódio. É isso, cara. Nos falamos na semana que vem e gravamos nosso episódio 202. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.